Oi, pessoal! Bom, então hoje eu vou gravar a nossa videoaula do capítulo 38, que se chama Força de Palavras e Imagens. Na abertura do capítulo, nós temos duas imagens. A primeira é um cartaz verde, que nós temos ao centro um coração, em que temos uma árvore no meio dele. E está escrito: plante novas árvores na sua rua. No cartaz do lado, nós temos uma campanha que está escrito assim: 31 de março, dia D de combate à dengue, faça sua parte. E na imagem nós temos um capacete que denota aos militares. Essa campanha, ela faz alusão ao dia D, que é um termo utilizado frequentemente para denotar o dia em que um ataque ou uma operação de combate devem ser iniciados. Então esse cartaz está indicando o início do combate à dengue. Então está trazendo a ideia de combater a dengue como se fosse uma luta a ser enfrentada por nós. Abrimos o capítulo com o estudo da linguagem não verbal e sua interação com a linguagem verbal. Esse assunto expande-se para o estudo do texto publicitário e do cartaz. Ambos se utilizam do grande poder que resulta da combinação do texto verbal com o visual. Você já viu como as histórias em quadrinhos também se aproveitam da fusão dessas duas linguagens. Então agora a gente vai estudar majoritariamente essa mistura aí da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Lembrando que a linguagem não verbal, ela pode ser uma imagem, ela pode ser um sinal, ela pode ser um gesto, desde que para se passar uma mensagem não se utilize palavras. Já a linguagem verbal é aquela que a gente utiliza palavras para passar uma mensagem. Quando a gente vê, por exemplo, um quadro, aquele quadro nos transmite uma mensagem, mesmo que não tenha nenhuma palavra escrita. E esse é o sentido da linguagem não verbal. A linguagem não verbal ela é muito utilizada em cartazes, em anúncios publicitários, para melhorar a compreensão daquilo que o autor do texto está querendo trazer para nós. Se no cartaz que promove um ideal ecológico houvesse apenas a frase verbal, não haveria a força resultante da associação desta com o texto visual, a árvore criando e aprofundando suas raízes no coração. Plantar uma árvore na rua poderia ter apenas uma finalidade estética, embelezar a rua, mas o cartaz propõe que seja, antes de tudo, um ato de amor. A força do cartaz da campanha contra a dengue, um grave problema de saúde pública, surge também da síntese verbo-visual. A imagem do capacete colocada em destaque no centro do cartaz contribui poderosamente para reforçar as ideias de combate, batalha e guerra. Então observem que o primeiro cartaz ele traz uma força emocional também para o leitor, o que não teria o mesmo efeito se a gente tivesse só as palavras escritas. A imagem ela traz todo um apelo, uma comoção que é necessária para que essa ideia que está sendo divulgada seja efetiva, para que ela toque o coração das pessoas. Já a outra imagem, ela traz toda essa alusão aí da guerra, da luta, para que se perceba a importância que é o combate à dengue. Texto verbal e não verbal. Então, vamos voltar, né? O que é a linguagem verbal? Constituída por palavras, possui dois planos, o oral e o escrito, ou seja, a fala e a escrita. Então, a linguagem verbal ela pode ser separada de duas formas, ou pela fala ou pela escrita. O mais importante da linguagem verbal é que se utilize palavras. Se se utilizou palavras, então a gente já tem uma linguagem verbal, uma comunicação sendo estabelecida aí por meio das palavras. Nós temos aí um texto do Guimarães Rosa, do livro Primeiras Histórias, para exemplificar esse uso da linguagem verbal. O Guimarães Rosa, ele tem uma escrita muito peculiar, muito própria dele, em que ele se aproxima bastante da fala. Então, os textos dele são bastante misturados com a linguagem coloquial. Ele faz um estilo próprio em que ele relembra muito a voz do nordestino. Então, vamos ler esse trecho aqui separado. Esta é a história: lá um menino, com os tios, passar dias no lugar onde se
construía a grande cidade. Era uma viagem inventada no feliz. Para ele, produzia-se em casos de sonho. Saíam ainda com o escuro, o ar frio de cheiros desconhecidos. A mãe e o pai vinham trazê-lo ao aeroporto. A tia e o tio tomavam conta dele justamente. Sorria-se, saudava-se, todos se ouviam e falavam. O avião era da companhia especial de 4 lugares. Respondiam-lhe a todas as perguntas, até o piloto conversou com ele. O voo ia ser pouco mais de 2 horas. O menino fremia no acorção, alegre de se rir para si, confortávelzinho, com um jeito de folha a cair. A vida podia às vezes raiar numa verdade extraordinária. Mesmo o afivelarem-lhe o cinto de segurança virava forte afago de proteção e logo um novo senso de esperança. Ao não sabido, ao mais. Assim um crescer e desconhecer, certo como o ato de respirar, o de fugir para o espaço em branco. Um menino. Vocês vão reparar que, para ler os textos do Guimarães Rosa, é bastante aconselhável para quem está começando ler em voz alta. Porque quando a gente lê em voz alta, parece que fica mais fácil de compreender aquela mensagem que ele está trazendo para nós. Chegar na literatura do Guimarães Rosa requer um esforço, porque até mesmo os mais letrados, aquelas pessoas que estão mais acostumadas com a leitura literária, podem enfrentar alguns desafios para encarar o Guimarães Rosa. Mas quando a gente começa a compreender um pouco mais da escrita dele, fica muito gostoso embarcar nas histórias que ele traz, que são sempre misturadas de muito maravilhamento, muita fantasia e ao mesmo tempo muita crítica social. Então esse foi um exemplo da linguagem verbal. Agora a linguagem não verbal. Não se utiliza de palavras. Pode ser expressa por meio de uma multiplicidade de signos visuais, então gestos, figuras, objetos, sinais, placas, quadros, etc. Nesses tipos de linguagem, o significado da imagem só é decodificado por aqueles que usam o mesmo código. Então, a linguagem verbal é toda aquela linguagem que transmite uma mensagem, mas que não se utiliza de palavras para isso. Então, pode ser um gesto, pode ser um símbolo, como, por exemplo, esse símbolo da paz que está aparecendo aqui no canto da tela. Pode ser um emoji, pode ser um meme, pode ser uma figurinha. Tudo isso é exemplo de linguagem não verbal. Aqui do lado, nós também, aqui em cima, né, nós também temos outros exemplos de linguagem não verbal, como o farol, por exemplo. O farol transmite uma mensagem, né? Graças a ele a gente sabe quando a gente tem que parar, quando a gente tem que atravessar. Nós temos os quadros também, que também passam muitas mensagens para nós, de formas múltiplas, de formas subjetivas, né? Então, tudo isso são exemplos de linguagem não verbal. E muitas vezes nós temos a junção da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Essa é uma maneira da gente intensificar ainda mais a mensagem que nós queremos passar. Isso é muito utilizado pela publicidade, pelos cartazes. Então, olha só. Utiliza palavras e imagens, como em algumas placas e cartazes, logomarcas, anúncios publicitários, histórias em quadrinhos, charges, etc. Então, a gente sai por aí, a gente vê um monte de linguagem verbal e não verbal, né? Porque basta a gente olhar para alguma propaganda, para alguma loja, que a gente já vai reconhecer esse tipo de exemplo. Então, por exemplo, aqui, né, nós temos o logotipo da Copa do Mundo de 2014, que nós temos a imagem, né, que são algumas mãos que fazem o formato da taça, mas nós temos também a linguagem verbal com o número aqui de 2014, né. Do lado nós temos uma placa sobre a preservação da natureza, que nós temos a imagem e também nós temos a mensagem que ajuda a gente a chegar na compreensão do que a imagem está querendo nos passar. Então, jogue lixo no lixo, preserve a natureza. Aqui embaixo também nós temos uma marca, né, SNBP, Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Aliás, é uma organização aqui, na verdade, né, das bibliotecas públicas. E embaixo nós também temos o símbolo do governo federal. Então, aqui nós temos toda a linguagem multimodal, porque nós temos letras grandes, né, nós temos letras coloridas,
Tudo isso auxilia a trazer a mensagem que, que o autor está querendo passar para nós. Então vamos aqui embaixo. Relação entre texto verbal e não verbal. Se vocês forem parar para pensar, muitas vezes quando a gente está em uma exposição, está em algum museu, nós temos o acesso aos quadros, né? E a imagem nos diz muitas coisas. E muitas vezes o título da imagem nos auxilia a compreender ainda mais o que aquilo está nos trazendo. Então, por exemplo, aqui vocês vão observar, né, um exemplo que auxilia na compreensão do que a imagem está retratando, né? Então, aqui na primeira nós temos uma menina num balanço no meio de uma floresta. E o título do quadro é A Menina em um Balanço. Esse aqui eu já não achei que nos auxilia a compreender mais coisas sobre isso, porque já está bem explícito para nós que é uma menina se balançando. Mas no quadro de baixo, o título dele nos traz uma mensagem a mais, né? Porque o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma mulher que parece que está em volta de algum objeto do tamanho dela, né? Maior do que ela. E nós não podemos supor algumas coisas do que está em volta, né? Mas aí quando a gente lê o título, é Nascimento de Vênus. E aí a gente consegue compreender um pouco melhor do que esse quadro está querendo retratar. Na verdade, ele está querendo retratar o nascimento da deusa Afrodite, que é uma deusa que nasce das espumas do mar. Então, assim, quando a gente lê o nome do quadro, já dá para saber que na verdade é uma deusa que está ali no centro, em volta de talvez uma concha, né? Provavelmente ela está no fundo do mar, porque aqui embaixo a gente consegue ver figuras como se fossem de conchas. E aí a compreensão fica muito mais clara, mais limpa. Certo? Então agora vamos fazer os exercícios. Atividade 1. Leia e avalie o texto visual a seguir para responder a questão 1. Então aqui que nós temos primeiro é um quadro, né? Reparem que esse quadro ele é todo constituído de figuras de legumes. Então, a imagem ela é construída através de legumes. 1. Considerando a tela de Arcimboldo, assinale a alternativa onde ocorre a inter-relação de semelhança entre pintura e literatura. Então, o que nós vamos buscar? Nós vamos buscar nesses trechos aqui, onde que nós temos uma relação com o quadro. Então, vamos lá, no A. Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Quem mais limpo se faz tem mais carepa. Com sua língua ao nobre vil decepa. O velhaco maior sempre tem capa. Então, é um poema do Gregório de Matos, né? Será que esse tem a ver com quadro? Então, vamos ler os outros para ter certeza. B. Pastores que levais ao monte o fado, vede lá como andais por essa serra. Para dar contágio a toda a terra, basta ver-se o meu rosto magoado. Então, aqui também, né, tem um outro poema, que é do Cláudio Manuel da Costa, que também está falando algumas coisas, né? Mas aí a gente precisa interpretar para ver se tem a ver com o quadro. C. Subitamente, que visão de artista! Se eu transformasse os simples vegetais, a luz do sol, o intenso colorista, num ser humano que se mova e exista, cheio de belas proporções carnais? Então, aqui nós temos um trecho de Cesário Verde, num bairro moderno. E D. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Então, nós temos aqui o famoso poema do Manuel Bandeira chamado O Bicho. Então, eu acho que a resposta certa está um pouco óbvio, né, nesse caso, porque o único trecho que está, de fato, falando sobre o artista é a letra C, que está falando justamente sobre transformar um ser humano com as formas dos vegetais, né? Então, aqui a resposta certa é a C. 2. A leitura do poema Ode ao Rio de Janeiro, de Pablo Neruda, pode ser associada ao Rio de Janeiro atual. Uma análise de imagens do rio pode trazer isso à mostra. Então, 1. Rio de Janeiro, a água é a tua bandeira, agita as suas cores, sopra e retine o vento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse primeiro trecho aqui e nós vamos associar com uma dessas imagens que está aqui. Então, o que será que essa primeira passagem do poema está representando aqui na imagem, né? Qual delas será que representa? Reparem que a gente está falando da água do Rio de Janeiro. Então, qual que é a única imagem que representa a água?
Aliás, temos duas, né? Então tem a B ou a C. Então pode ser uma das duas. 2. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, os gigantes salpicam a tua estátua com pontos de pimenta. Então aqui qual será que é a imagem que está representando a estátua do Rio de Janeiro, né? Então aqui a gente já sabe que é a C. 3. Da tua natureza aparece o dente da desgraça, a cancerosa cauda da miséria humana. Na 3, onde será que a gente pode ver essa representação da miséria humana? Né? Então, nós temos algumas opções aí. E 4, nos montes leprosos, o cacho inclemente das vidas. O teu povo estende-se até os confins da selva, num rumor abafado, passos e surdas vozes, migrações de esfomeados. E aí no final a gente tem a representação do povo do Rio de Janeiro, da miséria, da pobreza, né? E a imagem que melhor representa isso pode ser a letra D. Reparem que esse é um poema que começa falando sobre as belezas do Rio de Janeiro, porque fala sobre a água do Rio de Janeiro de uma forma que está exaltando a beleza. Fala da estátua, dos pontos turísticos, da natureza. E aí depois começa a falar sobre essa contradição que é a pobreza, a violência e todas as injustiças que acontecem aí no Rio de Janeiro, principalmente com as crianças, né? A gente tem uma imagem de um menino também. Observe a numeração dos trechos do poema e a identificação das imagens do Rio de Janeiro. Podem ser associados aos trechos do poema as seguintes imagens. Então, aqui a resposta correta da associação das imagens é a resposta C. 3. A partir da análise dos trechos do poema de Pablo Neruda, transcritos na questão anterior, infere-se que o poeta A. Após visitar a cidade, num momento de ternura, expressa seu encantamento pela beleza do lugar. Então, será que é só isso que o poeta está expressando sobre o Rio de Janeiro? Somente a beleza do lugar? B. Começa com um cântico de amor e deslumbramento pela cidade e aos poucos se transforma em lamento pelo contraste entre a beleza do lugar e a miséria do seu povo. C. Depois de uma viagem ao Brasil, percebeu que os visitantes conseguem realizar as fantasias e as alegrias que a cidade desperta. D. Revela que tudo o que a cidade promete à primeira vista, com sua beleza sem igual, ela oferece aos que nela habitam. Ou E. Faz um apelo poético para que um dia os filhos da cidade maravilhosa sejam elevados à mesma dignidade da sua beleza. Então aqui a resposta correta vai ser a letra B, porque de fato ele começa com um canto de amor e deslumbramento, então ele está maravilhado pela beleza da cidade, pela natureza, mas aos poucos ele vai se aprofundando na cidade e vendo também a miséria do seu povo, e acaba como um lamento. Então é um poema bem forte, né? O próximo exercício, 4. Analise a imagem, leia o texto a seguir e responda a questão. Então aqui, olha o que nós temos na imagem. Nós temos uma placa de proibido fumar, uma placa nova, né, que ainda não é tão comum para nós, mas que a gente consegue identificar, né? E uma outra placa embaixo que é proibido buzinar, que também é uma placa que nós já conhecemos. E embaixo nós temos ali um futuro nada impossível. Então a gente já começa a suspeitar que essa imagem está querendo nos fazer uma crítica social, né? Está querendo criticar alguma mazela da nossa sociedade. Então vamos ler o texto para que a gente consiga compreender melhor o que está sendo dito. O gordo é o novo fumante. Nunca houve tanta gente acima do peso, nem tanto preconceito contra gordos. De um lado, o que há por trás é uma positiva discussão sobre saúde. Por outro, algo de podre, o nascimento de uma nova eugenia. Eugenia, que está embaixo dizendo, né, ciência que estuda as condições mais propícias à reprodução e melhoramento da raça humana. A eugenia, na verdade, foi um movimento que é terrível que aconteceu, em que se acreditava que era possível fazer uma seleção natural do ser humano. Então, se selecionava aquilo que eles consideravam uns genes de melhor importância, que teoricamente para eles era superior a outro, e se desprezava
se eliminava outras pessoas que tinham outras características. Essa ideia foi muito usada para fortalecer ideias racistas. Então, se acreditava muito que o melhor da raça humana estava, por exemplo, nos brancos europeus. E na raça negra, por exemplo, era algo que precisava ser combatido, né? Então, foi, na verdade, uma teoria horrorosa que serviu para perpetuar um pensamento muito preconceituoso. E também serviu para perpetuar a ideia de que uma cultura é superior à outra, o que a gente hoje em dia sabemos que não é verdade, né? Nenhuma cultura é melhor do que a outra. Então, o que ele está trazendo aqui? Qual que é a nova eugenia que nasce, por exemplo, nessa imagem que ele está dizendo que é algo que está aparecendo muito na sociedade? Então, é a ideia da gordofobia, né? Porque tá dizendo aqui, nunca houve tanta gente acima do peso e nem tanto preconceito contra gordos. E é uma coisa que a gente vê bastante, por exemplo, na internet, no dia a dia, que muitas vezes as pessoas gordas são extremamente discriminadas. Elas não possuem... não existe uma consideração por elas nos espaços públicos. Então, é uma questão muito complicada mesmo que está surgindo, infelizmente, no nosso dia a dia. E algo que precisa ser duramente combatido. Em relação ao texto, considere as afirmativas a seguir. 1. O código não verbal, principalmente no que se refere ao segundo desenho, revela o discurso preconceituoso e, consequentemente, um aspecto ideológico. Então, o que vocês acham? Essa aí parece que tá ok, né? Porque o código não verbal tá mostrando mesmo o preconceito. Qual que é esse preconceito? Tá mostrando o preconceito contra as pessoas gordas. 2. O sentido de proibição é captado por meio da intertextualidade estabelecida entre códigos não verbais, ao qual, por sua vez, revela aspectos ligados ao gênero do humor. Sim, também, né? Porque, na verdade, a gente consegue compreender a questão da proibição, porque a gente já tem um conhecimento prévio dessas placas já conhecidas, como proibido fumar e proibido fazer barulho. 3. O conteúdo expresso na placa revela que futuramente indivíduos obesos sofrerão ainda mais discriminação social. Então, sim, né? Que a gente percebe que é algo que ainda não existe, mas pode chegar a existir da forma como o ser humano consegue se superar, né, nos seus preconceitos. Então, é algo que, se não for combatido, não for discutido, é algo que pode chegar a acontecer, né? Então, essa também está certa. E 4. O efeito de sentido expresso pelo conteúdo não verbal serve para reforçar o caráter polissêmico da placa. Então, o caráter polissêmico é quando a gente tem uma variedade de interpretações, né? Na verdade, essa daí não está correta, porque a gente não tem um conteúdo polissêmico. Uma placa, ela é bem clara no que ela quer nos passar. Então, por exemplo, um farol, ele não pode ser polissêmico, né? Porque as pessoas têm que ter bastante clareza quando elas têm que atravessar a rua e quando elas não têm. Mesma coisa as placas, elas precisam ser claras para que as leis sejam respeitadas. Então, a que está correta é a alternativa D de dado. Bom, agora eu vou separar o vídeo para não ficar tão longo, tá? E aí a gente já continua no próximo falando do gênero textual, texto publicitário.